É uma amizade né. muito longa de 2 meses. Mas sabe quando a gente conhece alguém, a gente assim: "Nossa, parece que eu conheço ela de longa data", e aí uma fala uma coisa e diz assim: "Nossa, eu também passei por isso, eu também estou vivendo isso". E aí quando tu começa a ver, assim, muitas coisas em comum, aí diz assim: "Ó, é um sinal". Aí, conversando, a gente: "Bora fazer alguma coisa online". Então meninas, tá, vai me ajudando, porque é o que eu falo, não tem nem script, olha aqui, o papel tá em branco, vai E sair naturalmente. foi muito legal, a gente pensou tanto em fazer script, e depois a gente falou: "Quer saber? Vamos deixar que isso tudo flua, né, que a energia que se requer venha à tona, para a gente trabalhar e trazer consciências para todas". E até porque a energia do grupo acaba se formando também, né. É, é. Então, a ideia que a gente teve quando a gente começou a fazer essa reunião era o que fazer, o que trazer. Não existe mais importante, menos importante, mas existem situações que hoje nós mulheres estamos vivendo. Porque é uma coisa que a gente até conversou na nossa última reunião, se a gente for parar para olhar para as nossas, vamos falar agora, né, em mulheres e homens também. Bisavós. O homem trabalhava, a mulher, de um modo geral, ficava em casa, vieram nossas avós. Eu vivi os 2 lados, né, uma avó que fica em casa e a outra que trabalha. Aí veio minha mãe, minhas tias, que já começaram a trabalhar, já entraram no mundo, aí já começou aquela transformação na mulher, né. E Uhum. aí hoje, olha, queria muito conhecer quem está aqui, saber um pouquinho de cada uma de vocês, se quiserem usar aí o chat. Tô com meu óculos aqui, porque eu não consigo ler sem ele, por enquanto. Então, e aí cada uma com sua carreira, com a sua profissão, com as mudanças, e mudanças que afetam o ser humano, né, porque muda a mulher, automaticamente afeta o homem, aí muda o homem também. E aí mudam os filhos, que antigamente as mulheres criavam, né, os filhos, hoje as mulheres trabalhando, quem fica com os filhos? Então é muita coisa que mudou. E aí, com essas mudanças, é quando a gente às vezes entra numa doideira que tipo assim: "Cara, eu não tenho tempo para mim". O que é o tempo? Por que que a gente não tem o tempo, né? O que está faltando para a gente criar o tempo? Por que que a gente não tem esse tempo? O que que aconteceu com o tempo? Aí Uhum. pensando de um lado feminino, não sou feminista, quero deixar bem claro, também não sou machista. Eu me sinto neutra, porque eu tenho muito orgulho de nós mulheres de podermos, chegar onde nós chegamos, ter o nosso espaço, mas eu também acho que a gente não pode querer sobrecarregar, né. A gente pode ter um espaço, mas de uma maneira leve. E aí onde eu acho que surgiu essa nossa ideia desse evento, assim, né, Tá? Com certeza, é. Sobre os papéis, né, Nath, como a gente vem de muito tempo, nós temos o fator histórico, né, que tem pessoas que levam isso muito a ferro e fogo, né, a história da mulher e tudo que a mulher passou, e que é igual você falou, isso é relevante. É, porque realmente foram coisas que as nossas antepassadas, elas viveram, e isso acaba respingando na gente, é um reflexo um pouco de Sim, tudo isso, né. E ao mesmo tempo que foi engraçado que a gente queria focar isso para mulheres, mas a hora que a gente teve uma inscrição masculina, a gente falou: "Cara, não é só sobre mulheres, né, assim como a mulher vem com a história, o homem, a gente não está falando sobre, vamos sair um pouco de gênero, né, mas a gente está falando sobre humanos, as pessoas, elas vêm com uma carga histórica. E o quanto tudo sim, isso, a gente acaba não assumindo como nossa identidade, o papel que a gente tem que assumir perante a nossa vida, né. E quanto muitas vezes esse papel, ele acaba se tornando muito pesado, né. Se a gente parar para pensar, o feminismo, ele veio aí como um movimento para trazer a voz às mulheres, né, que antes
não elas não conseguiam se expressar, elas não conseguiam existir com tanta facilidade. Só que isso foi levando para um outro extremo, aonde a gente acaba anulando, a energia masculina, a presença masculina, e a gente acaba anulando o receber, que é o nosso tema de hoje. Então as Sim, pessoas, né, elas acabam querendo assumir um papel tão importante de tipo: "Eu sou autossuficiente, eu consigo dar conta sozinha, eu posso fazer tudo sozinha, eu posso me resolver". Isso homens e mulheres, né, com essa sensação de: "Eu preciso merecer tudo aquilo que eu estou escolhendo na minha vida. Então para isso eu preciso ser importante, eu preciso ser inteligente, eu preciso trabalhar muito, eu preciso, render". Hoje, olha só, eu estava tomando um café com meu marido de manhã, e eu falei para ele assim: "Eu estou me sentindo um pouco culpada de estar aqui na padaria 10 horas tomando um café", porque pensa, você está sentada num lugar que você está gastando o seu dinheiro, né, consumindo um café. Só que é um horário de quinta-feira que era teoricamente para você estar sentada num escritório, no computador, sei lá, cada um com o seu trabalho. Mas o quanto isso não fica na nossa cabeça? A gente precisa produzir o tempo todo. É uma, sim, né, a sociedade ela vem com isso, para você poder merecer algo, você precisa que a sua produtividade seja muito alta, e isso vem uma cobrança muito grande, um peso muito grande, que é o que você estava trazendo sobre esse peso. Então, eu penso que talvez a gente poderia explorar juntas hoje o quanto isso realmente é necessário para que nós possamos nos abrir para receber? Será que o tempo todo a gente precisa ser validado pelos outros para que a nossa vida, ela realmente vale a pena? Para que a gente realmente mereça receber por tudo aquilo que a gente pede todos os dias, né? O quanto será que tudo isso ele realmente está atrelado, né, Nath? Ô, tá, então agora eu vou trazer uma pergunta aqui para nós. O que que nós merecemos? O que é o merecimento do receber? Cada um tem o seu, eh, a sua ideia. "Ah, eu mereço, uma casa, eu mereço", mas até onde isso é o que a gente precisa? Esse merecimento. Por que que tu não era merecedora de quinta-feira, 10 da manhã tá tomando um café? Exato, Entendeu? Então, aí é onde para mim a gente começa a entender, começar pelo nosso interior. Quem eu sou, né? O que que eu quero mudar? Por que que eu quero mudar? Por que que eu quero continuar? É aí é onde eu acredito na evolução do ser humano, porque tá ninguém é tão perfeito que nunca errou, e ninguém é tão errado que nunca acertou, não existe um ditado assim? sim. Então, todo ser humano que atire a primeira pedra que não errou, um ditado popular muito conhecido. Todo ser humano está sujeito a cometer um erro, todo ser humano está sujeito a melhorar, mas a gente não melhora enquanto a gente não toma consciência. E como é que a gente toma consciência? Olhando para dentro da gente, porque opinião da gente todo mundo tem, do que a gente falou, do que a gente vestiu, do que, Sim, né, se é gordo, magro, alto, baixo, loiro, moreno, eu com, né, com meus cabelos brancos que resolvi assumir, quanta opinião eu tive, crítica. E aí é quando a gente tem que parar e dizer assim: "Deixa eu me ver, quem eu sou". E aí eu vou trazer uma, não sei se vocês, gostariam de repente brincar, mas fica a dica, pegue um espelho e se olhem no espelho, mas não é para olhar ruga, cabelo branco, sobrancelha uma mais mas se olhem, mas com um olhar para olhar para dentro. Quem eu sou? O que que eu gostaria de mudar? Mas não é para os outros, é pra gente. "Ah, eu sou muito irritada", ó o espelho olha, lá, ó que lindo. e o O espelho da Bela e espelho a da Fera. rainha. Se olhem para dentro e vejam dentro de vocês: "Ai, eu não tenho paciência", ou "Ai, eu tô sempre atrasada", "Ai, eu não consigo,
não sei, chegar a tempo, o que que vocês acreditam que dentro de vocês, se vocês puderem mudar, vai ajudar vocês, porque a gente não pode viver para ajudar o mundo. Nós não somos responsáveis pelo mundo, nós somos responsáveis por nós mesmas. Agora eu vou trazer um outro exemplo de uma outra coisa falando do interior. Já aconteceu com vocês que vocês olharam uma pessoa e disseram assim: "Nossa, aquela pessoa é tão querida que ela chega a ser até bonita". Porque ela por fora quando tu olha e não vamos julgar a nossa casca, como eu digo, porque geralmente é, né, os olhos que trazem a primeira impressão. Mas aí tu conhece uma pessoa e ela é tão, mas tão querida, que a gente começa a olhar a pessoa pelo coração. E todos nós somos assim. Ah, um é ruim, um é bom, não, todos somos bons. Perante Deus, perante os olhos do nosso Criador, não quero falar em religião aqui, todos somos bons, porque nós temos livres arbítrios para fazer escolhas. E eu digo para vocês hoje: escolham vocês. E aí é com esses olhos do receber quem eu sou. Não pelos olhos alheios, pelos nossos olhos, que a gente começa. Eu falei para Tá também, que eu gosto muito de falar com as pessoas, de uma brincadeirinha que eu faço, que a gente carrega com a gente a nossa história, né, a nossa história de vida. E essa história de vida, eu comparo a ela a uma mochila. Então vocês imaginem que no início do ano, em janeiro, né, a gente começa janeiro cheio de planos. E aí a nossa mochila. E a gente vai, coloca um monte de coisa lá dentro, coloca coisa boa, coisa ruim, alegria, tristeza, decepção, empolgação, conquista, tudo vai entrando. Aí terminou, vamos falar agora, né, o presente, 2025 terminou. Quem ainda tá com a mochila de 2025? Quem olhou para esse 2025? Aí é quando a gente faz, né, essa olhada para dentro. O que que aconteceu comigo em 2025 que hoje eu faria diferente? O que que eu faria diferente? Claro que a gente não muda, o que aconteceu já, né, mas nada está escrito em pedra, tudo pode ser mudado, tudo pode evoluir. É aí onde a gente pega essa mochilinha e diz assim: "Espera aí, deixa eu cavucar e deixa eu ver, deixa eu pegar o espelho e olhar para mim e dizer: "É, realmente, eu antes eu tinha esse pensamento, mas hoje eu trouxe para minha consciência que eu posso fazer diferente, eu não preciso viver tão pesada, eu posso trabalhar, mas eu posso me dar o direito de 10 horas da manhã e tomar um café, porque nos outros dias eu trabalhei tanto que eu compensei por esse horário de 10 horas da manhã para tomar um café. Então, para mim, essa jornada e nós vamos ter mais, eu espero, reuniões aqui, porque, de novo, eu quero muito conhecer todo mundo, acho que tem muito para ser falado. Eu quero que a Tá agora fale também um pouquinho, né. Mas é isso, minha gente, a gente vem, como a Tá falou, com cargas históricas, cargas de sociedade. Quantas de nós escutamos assim: "Ai, fecha as pernas, menina não senta de perna aberta. Ai, menina não fala palavrão", e por aí daí por diante. Então a gente escuta muita coisa: "Não, menina tem que saber cozinhar, porque senão não casa". Ou então assim: já sabe cozinhar, já pode casar", não é? Ai, esse E daí é por aí, gente, a terrível. gente né, a gente tira muitas daí. Então, eu e a Tá, a gente tem muita ideia muito parecida. Existem muitas coisas, muitas ferramentas que a Tá faz, algumas outras que eu faço, mas mais do que nunca, mais do que nada, eu acho que esse bate-papo.
da gente começar a trazer para a consciência que às vezes, eh, algumas das nossas, reações, né, são por conta de cargas, de pesos, de medo. O medo da perda te faz o quê? Te proteger. Então, às vezes, a gente perde por um medo do perder. E por que o medo? Da onde veio o medo? Fala aí, tá? Me ajuda. Acho que eu tô aqui acompanhando, tô pegando uns ganchos, isso que você tá trazendo, hein, é muito legal, e a gente pegar isso do que você trouxe da mochilinha, né, e de quanto isso são cargas que a gente coloca ali, de papéis que a gente tenta preencher nossa vida. Sabe? E o quanto nosso ser, quem nós somos de verdade, nossos desejos, nossas vontades, nossos anseios, eles ficam tão escondidos, porque são tantos eu tenho que, eu preciso É, que a gente nem se conecta mais, sabe? Isso que você trouxe das frases, né? "Ah, menina tem não pode sentar assim. Ah, tem que saber cozinhar. Ah, não sei o quê". Tudo isso aí são coisas e a gente dá risada, porque são coisas tipo, você pegou exemplos bem escrachados, né, mas o quantos exemplos a gente tem, assim, ó, que ele tá tão camuflado que a gente nem percebe que é um script pronto, que a gente tá só fazendo checklist. E até é, isso que você trouxe, que parece brincadeira, a gente deu risada aqui, as pessoas devem ter sorrido em casa, mas quando você não fez isso? Quando você não se julgou, às vezes, porque você não sabia cozinhar? Vamos pegar uma coisa simples, boba, é, né? O quanto as mulheres, às vezes, não falam assim: "Ah, meu marido não me ajuda em casa". Tipo, me ajuda, como se a casa fosse uma obrigação central sua e o outro ele só está te ajudando, aquilo não é é, algo em conjunto. Então, o quanto disso também não está a gente acaba definindo quais são as nossas obrigações, quais são os nossos deveres, né, e qual é a identidade que a gente está assumindo perante a nossa família, perante a nossa vida, perante o nosso trabalho. E o quanto dessa mochila não é nosso. Então, a quem pertence tudo isso, né? De quem é tudo isso que a gente está assumindo como nosso, que está nos impedindo de verdadeiramente nos ver pelo espelho, olhar exato. quem eu sou. E eu vou além, Ná. Você trouxe sobre. Ah, você está tomando um café porque você compensou. Mas e se não fosse sobre a gente compensar? E se, olha só o que me veio aqui. E se a gente parasse de tentar compensar o tempo todo? Porque esse pensamento me vem, sabe, às vezes, inconsciente vem. É que quando a consciência vai vindo à tona, o pensamento vem aqui e você fala: "Ah, isso aqui, né". Porque quando eu falei isso para o meu marido, ele falou a mesma coisa que você: "Ah, mas depois você fica até um pouco mais tarde". Aí eu pensei: "Mas não é uma balança de ganho e de perda? E se for tudo ganho? E se tudo for uma contribuição para a minha vida?". É parte, é Parte, parte. né. Tu fez por merecer esse horário. Não é que tu: Exato. "Ai, agora tu tem que fazer isso para merecer aquilo". Não, tu já fez e isso é parte desse merecimento. Tomar um café Exato. à parte e ele é uma contribuição também, inclusive para o seu Estar dinheiro. aqui é uma parte. Exato. E aí a gente vem nessa coisa da ânsia da produtividade e da ânsia por cumprir um script, eu tenho que ser essa identidade que eu coloquei aqui, então eu tenho que ser isso. E aí o tempo todo percebe uma coisa, vocês aí que estão aí ouvindo, porque eu conheço aqui a maioria que está aqui, ó, tu tá vendo aqui, e eu sei que vocês são assim, eu sei que vocês são. De tipo: "Ai, tô corrida hoje. Ah, fulano me convidou para sair, mas nossa, eu não tenho tempo que eu vou trabalhar até 9 horas da noite porque não sei o quê". E a gente fala isso como se fosse o máximo, sabe, tipo assim: "Eu sou super corrida". Então, o quanto a gente não definiu que ser bem-sucedida na vida é você não ter tempo para nada. "Ah, eu nem almocei hoje de tão corrido que tá". Então, significa que você poxa, você é merecedora de tudo que você está colhendo, você nem almoça, tipo, olha como isso é pesado, né. E isso vem na nossa mochilinha. E às vezes tudo que É. você gostaria de se fazer é tomar um café, e às vezes naquele café você vai encontrar com uma pessoa que foi tipo eu e Nathalie, do nada, né, uma viagem que eu criei para Miami, que eu ia, dar um curso, que me conectei com uma pessoa, que me conectou com a Nath, e a gente numas conversas à noite, né, ela trabalha, eu trabalho, "Não, vamos fazer", até ela brincou comigo, a gente está brincando de gato e rato, porque a gente não conseguia se conectar direito, mas é a gente se permitir
Vamos conversar? Sobre o quê? Não sei, vamos conversar. E dali surge uma ideia que você fala: "Gente, olha isso aqui é mágico", sabe. Só que se a gente não se permite esses momentos, como é que a gente vai receber algo da vida? Como é que a gente vai receber de nós mesmos, que nem você trouxe do espelho? Se a gente está tão camuflada de um monte de identidade que não é nossa, como é que a gente vai conseguir olhar no espelho e enxergar quem nós somos de verdade? Como é que nós vamos Sim. receber quem nós somos de verdade, se a gente tem tanta coisa que a gente se autoimpôs, né. Aí é uma coisa que eu estava até estudando esses dias, né, que às vezes a gente pede: "Poxa, eu queria tanto ter, eu queria tanto", e aí de repente aquilo vem. E aí a gente ele vem e a gente não sabe como lidar com aquilo. Isso, Por exato. isso, porque a gente está tão envolvido no nosso dia a dia, em se ocupar com isso, com aquilo, em fazer, é tudo tão automático que quando nós recebemos algumas coisas, nós não sabemos lidar, não é que não conseguimos, é que não sabemos, Exatamente. porque é um tanto quanto, eh, a palavra que me vem é assustador, mas eu acho que não é essa palavra, porque a gente não se assusta, ou de repente a gente se assusta e diz assim: "Ah, eu queria tanto uma caneta vermelha", e a caneta vermelha diz assim: "Tá, agora eu tenho, e o que que eu faço com ela?". Perfeito. Exatamente. Como que é aquela frase: "Cuidado com o que você pede, que você pode conseguir"? Pronto. Então, vocês estão vendo como uma coisa vem da outra? Ela começa a se encaixar? Então, fazendo uma retrospectiva, a gente fala de ancestralidade, aí a gente chega no dia de hoje, com as cobranças que vêm primeiro da família, desde o momento que a gente nasce, até a adolescência, idade adulta, aí vem as responsabilidades da vida adulta, cada um com a sua responsabilidade, cada um na sua carreira, ou cada um né, no seu, Círculo lugar social. ali. Uhum. Exato. Só que a gente vem com tanta coisa que muitas vezes é isso, não é nem nossa. E aí a gente quer muita coisa. "Ah, eu queria muito um emprego", aí o emprego chega. "Ai meu Deus, mas e agora?". "Ué, tu pediu, o emprego tá aí, agora vai trabalhar". Então eu para mim, uma coisa que me ajudou muito, que continua me ajudando muito, é esse autoconhecimento. E muitas vezes a gente diz: "Não, eu sei", só que, minha gente, vamos voltar no que a gente falou? Tem tanta coisa que acontece todos os dias. E às vezes coisas que a gente diz: "Ah, não, isso aí já sei". Aí vem uma coisa parecida, mas não é igual. A gente diz: "Ai, meu Deus, eu acho que isso eu não sei fazer". Então, essas dinâmicas de olhar para dentro e entender o que que eu estou carregando, o que que eu tenho, o que que me pesa hoje. O que é que me pesa? Não é o que o outro diz, tu tem que deixar de trabalhar tanto, tu tem que gente, façam tempo para vocês, façam, seja 10 minutos, 10 minutos para fazer nada, ou alguma coisa que vocês gostam. Gosta de desenhar? Desenha. Gosta de escrever? Escreve. Gosta quer caminhar? Caminha 10 minutos. "Ah, mas 10 minutos não é nada", 10 minutos é o começo de uma grande jornada, porque o mais difícil é a gente começar. Eu e a Tati, a gente estava falando nessa reunião: "Vamos fazer e vamos fazer". Aí um dia a gente falou: "Vamos fazer", e a gente vai botar data e vai acontecer. Porque se a gente tiver sempre ficado no: "Ah, amanhã eu faço", não tem aquele negócio: "Amanhã é segunda-feira eu começo", a dieta começa na segunda-feira, É. às vezes é o fazer. E por que que às vezes muitas vezes não faz? Pelo medo. Porque tomar uma decisão, mudar algo, às vezes pode dar medo, mas o medo todo mundo tem, e é normal. Mas o medo, quando a gente conquista, quando a gente consegue,
ele é tão prazeroso, então vou deixar uma tarefinha, não que a gente está terminando, que ainda tem muito tempo, mas eu gostaria muito que vocês, de repente, pensassem em uma coisa que vocês gostariam de repente, fazer, que vocês até agora não conseguiram. Não importa a razão. Se vocês quiserem compartilhar aqui no grupo, ótimo. Se quiserem compartilhar depois individual, é ótimo. Se quiserem colocar lá no grupo que a gente abriu, perfeito. Tudo é perfeito como é. Eu tenho um lema que eu falo para todo mundo, que é: "Aonde eu for, eu não permito julgamento, eu só permito acolhimento", porque ninguém vive o que o outro vive, ninguém sabe o que o outro sente. Então, quando a gente escuta com ouvidos sábios e acolhe e entende que aquele sentimento da pessoa, seja de medo, seja de dor, seja de ansiedade, seja de raiva, seja de medo, e a gente consegue dizer assim: "Nossa, eu tô aqui, eu te vejo". Aquilo já vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. Pessoas que sofrem de ansiedade, a ansiedade, não sei se alguém aqui já teve, eu já tive crise de ansiedade, não tenho vergonha de falar. Eu me lembro que minhas crises de ansiedade, elas vinham do nada. Às vezes eu estava dirigindo, saí de casa, tomei meu banho e tô indo trabalhar. Eu tinha crise de ansiedade, de: "Gente, de onde veio? O que é isso?". E aí eu falei: "Não, eu preciso ver o que está acontecendo, da onde está vindo". Aí eu peguei meu espelho, vamos entender o que é isso, por que que ela vem. E aí a gente começa a trabalhar. Não existe uma fórmula. Acordou, não tomou banho, tem ansiedade. Acordou, não tomou café, tem ansiedade. Não existe. Então, minha gente, existem sentimentos, existem coisas que, eh, quando a gente acolhe, a gente ajuda. Quando a gente julga, a gente não ajuda e não muda a nossa vida, porque não vai mudar, né. Exatamente. Então, são coisas que, se vocês quiserem, se alguém quiser colocar o que que eu gostaria de mudar, ou o que que eu gostaria de começar a fazer. Pensem nisso, ou se ninguém quiser colocar aqui, coloquem num pedacinho de papel e guardem, e deixa ali guardadinho. E aí se esforcem para fazer. E se vocês fizerem, coloquem quando vocês fizeram, porque aí lá na frente, quando vocês olharem e disserem: "Nossa, eu fui nessa reunião com a Taine e com a Nathalie, e elas me falaram isso, e eu fiz, eu me desafiei, e hoje eu consigo ver uma diferença", e são pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de uma coisa grande, precisa ser uma mudança, e às vezes não. Às vezes, como é que é o ditado, tá, me ajuda? As melhores fragrâncias estão nos menores perfumes, nos menores frascos, não tem assim? Então, assim, às vezes a gente acredita que a gente precisa ter, precisa fazer a partir de agora, e não, porque a gente vai começando. Quem conhece Lego aí? A vida é como um Lego, a gente pega uma peça, aí junta com a outra, aí bota a outra em cima e vai indo, e quando a gente vê, a gente criou um castelo de pecinhas minúsculas e pequenas. Muitas vezes a gente não precisa algo grandioso, a gente só precisa de algo, e Começar, esse algo, exato, e esse algo, para cada uma de nós, vai ser algo diferente. sim, a gente coloca isso, na verdade, eu acho que é meio um artifício da mente, né. Você usou um termo bem É. bem interessante, mas sobre
você falou sobre a gente se assustar, né, você falou: "Ah, não sei se é esse o termo", e me vem muito realmente assustar, porque se a gente parar para pensar, vamos pensar assim, que existem infinitas possibilidades, né, que a gente pode querer, almejar, desejar para nossa vida, igual você trouxe, cada um tem alguma coisa que queira aí, tá. Aí você falou da caneta vermelha, né, então para mim é a caneta vermelha, né. Só que percebe assim, a hora que a caneta vermelha surgiu, o que você trouxe de a gente se assustar, muitas vezes a gente realmente não se assusta com algo que de repente parece que é o início daquilo que a gente pediu, sabe aquelas sincronicidades? E o porquê que a gente se assusta ou a gente sente medo, né? Vamos pensar que a nossa identidade, ou seja, quem nós somos hoje, ela não tem aquela caneta vermelha ainda. Então, quando a caneta aparece, a nossa identidade ela tenta entrar em coerência com aquilo, né, ela vai filtrar aquilo. E o nosso sistema nervoso é o que regula se aquilo vai fazer sentido ou não, né. E o nosso sistema nervoso, o nosso ego, ele vai julgar, porque o nosso ego ele julga, né, se a gente merece aquilo, se aquilo é uma ameaça ou não. E foi muito legal que você trouxe, Nath, porque na verdade essa ameaça não é uma ameaça externa, é uma ameaça do que eu ter a caneta vermelha vai mudar a minha identidade. Que percebe o Sim. seguinte, o exemplo que você deu lá, quero muito emprego. Ah, o emprego apareceu, aí o que que a pessoa pergunta, fala: "Ai, o que eu faço agora?" Até que você brincou: "Ué, vai trabalhar, você não queria emprego?" Então percebe assim, eu tenho uma identidade que eu não tinha aquele trabalho, então era uma coisa. De repente, aquilo passa a existir na minha vida. Então eu tenho que mudar o quê? A minha identidade. E o grande ponto da pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, quando vocês escreverem no papelzinho que a Nath falou, o que que vocês desejam, é vocês olharem para esse desejo, que aquilo é uma expressão de vocês, e se perguntarem se vocês estão na disposição de ser o que se requer para que aquilo realmente se manifeste. Então, por exemplo, e é bem simples, não precisa ir além, não. Ah, você quer um Uhum. trabalho, mas você está disposta a trabalhar? Você quer uma caneta vermelha, você está disposta a usar a caneta? Você está disposta a escrever? Você está disposta a entende? Porque muitas vezes, por que que a gente se assusta quando algo aparece na nossa vida? Porque a gente não está na disposição de mudar a identidade de acordo com o que aquilo vai exigir de nós. Então, se você quer muito um relacionamento amoroso, mas você não está na disposição de tudo que um relacionamento se requer, do que tudo que aquilo vai demandar de você, porque eu tenho pessoas, amigas, que falam assim: "Ah, mas eu quero um cara, não sei o que, que venha", eu brinco: "Ah, que é pronto com um laço com pisca-pisca". Não, né, as relações elas são construídas, independente de um relacionamento amoroso, amizade, a gente constrói as coisas. Então você está na disposição de construir isso, de olhar para si, de receber de você, receber do outro, de perceber as interferências que aquilo vai ter no seu dia a dia, né. "Ah, não, eu não estou", então você não quer um relacionamento. Porque é bem interessante a gente perceber o seguinte, o grande problema, vamos chamar de problema, né, a gente não tem você não tem problema de dinheiro, você não tem problema de relacionamento, você não tem problema de cliente, você não tem problema de nada que você acha que você tem. O grande problema está em você não receber aquilo que você pede. Você não está na Exato. disposição. E para a gente estar na disposição, existe um fator muito importante, que é a vulnerabilidade. É nós estarmos vulnerável para que as coisas, elas elas precisam se encaixar. Se eu não tivesse na disposição de ter bancado um desconforto, foi desconfortável para mim ir para Miami no final do ano, porque eu nem estava imaginando, eu não tinha dinheiro, eu decidi em 15 dias. A Mari que está aqui, que ela é minha fisio, ela sabe como foi, que não é mentira. Então, mas se eu não tivesse nessa disposição de fazer isso, de dar a classe, de fazer o patrocinado, eu não ia ter conhecido, a Leia, que não ia ter conhecido a Nath, e eu automaticamente eu não ia estar aqui agora. Então são pequenos passos que vão levando Uhum. dentro do caminho. E isso da gente, não dar o primeiro passo é uma estratégia da mente, é uma armadilha. Você já pensa o negócio lá, já nossa, o castelo é igual a Nath falou das pecinhas do Lego. Você já Lego. visualiza o castelo com todas as peças, pronto, você entrando ali, né. Só que aquilo está muito distante ainda do que você estava. Pensa assim, você já visualiza a praia, só que você chegar na praia, você vai passar por uma cidade, vai parar num posto, vai abastecer, você vai passar por vai tomar um cafezinho, aí você vai parar no vai fazer um xixizinho, aí não sei o que, depois de 4 horas chegou no litoral, né. Então existe um caminho, e a gente fica tanto na ânsia do castelo pronto, que a gente não percebe que: "Poxa, tem uma pecinha aqui. Opa, tem outra pecinha. É. Tem outra pecinha". E perceber o prazer de olhar para essa pecinha e o que ela está contribuindo na sua vida, que às vezes é um café que eu tomei com meu marido,
que era uma contribuição para mim hoje. Então, quanto a gente não presta atenção nas coisas mais simples, porque as coisas mais simples, elas são as mais importantes. E é clichê pra Sim, caramba, só que se todo mundo fala isso, será que não tem algo por trás dessa frase simples e que a gente deixa passar o tempo todo? Que talvez na parada sua ali de ir pra praia, no posto, você conheceu uma pessoa que falou uma coisa para você se olhou no espelho e falou: "Nossa, nossa, como eu tô bonita". Sabe, esses contatos com a gente que criam microespaços, igual a Nath trouxe. Poxa, 10 minutos. O que que é 10 minutos de 24 horas? Nada. É 10 minutos para você só sentar e não fazer nada, para você tomar uma tacinha de vinho, se fizer sentido para você, tomar um café, fazer uma massagem, sabe, qualquer coisa que faça sentido para você. E é nesses pontos de relaxamento que o nosso sistema nervoso, cara, pensa, isso é estrutural do nosso corpo, né. Nosso sistema nervoso, ele consegue relaxar, e aí a nossa criatividade, ela funciona. Então, às vezes, aquilo que você está buscando tanto uma resposta, é nesses momentos que você faz assim: nossa, por que que eu não fiz isso? Ah, por que que eu não liguei para fulano? Ah, acho que eu vou pegar um caminho diferente para ir para casa hoje". Se a gente não mudar rotas na nossa vida e na nossa mente, não abrir espaço para que novas sim. possibilidades entrem para nós, como é que a gente vai atualizar uma coisa diferente do que a gente está manifestando? Que É. Einstein fala, Nath, sobre insanidade, né? Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperando um resultado diferente. Então, e a gente faz isso todo dia. Você acorda, toma café, toma banho, pega o mesmo caminho para o teu serviço, fala com as mesmas pessoas, toma café nas mesmas horas. Como é que pode existir qualquer flash diferente na sua vida se não existe espaço para respirar? É. E é aquela coisa, são momentos que tu falou uma coisa muito certa, a gente se ocupa tanto porque nós nos ocupamos, vamos combinar que nós decidimos o nosso dia, eh, mas nós nos permitimos ocupar tanto, com tanta coisa e às vezes coisas alheias que não são nem nossas, que nós não nos permitimos esse tempo de esvaziar a mente. Nos dar esse tempo para poder escutar sinais, para poder ver para poder olhar para dentro, para poder nem pensar em nada. Deixa a vida me levar e acontecer, e vir e sentir. Gente, olha, eu me lembro que eu mais gostava quando eu era criança era de sentar na chuva. Eu amava sentar na chuva e deixar aquela água, assim, eu dizia que aquilo era uma bênção dos céus, uma limpeza. E vinha aquela água, sabe, e eu me sentia tão bem, apesar de depois molhada e com frio, mas aquele momento me fazia tão bem. Hoje mesmo eu estava falando com a minha médica, ela estava me falando: "Ai, porque eu não consigo fazer exercício", eu falei: "Por quê?". Ela: "Não tenho tempo". Eu falei: "Nossa, teu dia tem 24 horas", eu até fiz uma brincadeira com ela, peguei meu celular e fiz um stories. Eu falei: "Olha, ela tá falando aqui, eh, que ela não tem tempo de fazer nada. Então hoje, minha gente, todo mundo que gosta dela, vamos fazer ela ir 10 minutos para caminhar, ela não precisa correr, ela só precisa caminhar na rua. E ela vai ter que postar, porque a gente vai precisar ter prova, e se ela não fizer, a gente vai ficar no pé dela", brincando com ela. Mas às vezes, a gente também precisa desse incentivo, desse apoio, que é o que eu falei, o acolhimento, sabe. É muito importante viver em sociedade hoje em dia com essa tecnologia de internet, de Google, inteligência artificial, ela é incrível, mas gente, ela é artificial. Tem pessoas que vão ali no ChatGPT, colocam sintomas, "eu tô sentindo A, B e C", e É, saem de lá. Eu não vou mentir para vocês, eu tô com uma grande amiga, diagnosticada já. ela me ligou hoje, eu fiquei apavorada. Ela falou para mim: "Nath, eu tô com tal doença, eles vão amputar minhas pernas". Eu falei: "Pelo amor de Deus, da onde tu tirou isso?".
Que Não, doido. porque essa doença eu estava vendo, eu falei: "Mas tu viu aonde?". "Ah, ali na inteligência artificial". Eu falei: "Ai, que bom, acho ótimo, porque agora tu criou uma crença, né, que tu vai perder a perna, é capaz de amanhã tu acordar e nem conseguir caminhar". Porque muitas das nossas doenças, eu não sei quem concorda aqui comigo, mas já existem estudos feitos por médicos, cientistas, muitas das nossas doenças, elas trazem sintomas por conta do nosso psicológico. Sim, as psicossomáticas. Então, pronto, então vamos começar a falar do que nós falamos um pouquinho mais no início. Vamos nos olhar para dentro e vamos ver o que que nos incomoda, o que que nos dá agonia. E por que que nos dá essa agonia? E vamos entender, vamos nos entender. Ai, às vezes é difícil. É, às vezes não é fácil. Tem pessoas que não conseguem "Eu não estou irritada, para de falar assim comigo". Aí tu diz: "Nossa, imagina se tivesse". Já aconteceu com vocês, daquela amiga que tinha: "Poxa, deu tudo errado. Eu acordei de manhã, a pasta de dente caiu na minha roupa, aí tive que trocar, e aí eu fui andar na rua e sujei meu sapato". Aí eu disse assim: "Meu Deus, calma, calma, respira". "Como assim respira? Tá dando tudo errado". Sim, nem todos os dias são perfeitos, mas tudo é como a gente toma, tudo é como a gente leva. Vamos Exato. identificar: "Olha, não tô bem hoje". Fala: "Não tô bem", conversa com uma amiga, "O que que aconteceu? Por que que tu não tá bem?". E é isso, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso corpo. Existem várias maneiras, existem várias técnicas, existem muitas pessoas, que estão dispostas a isso. Existem muitas outras que não têm nenhum começo. E aí é onde eu quero trazer aqui o meu agradecimento a Tá, por ter, aceito hoje. Eu sei que foi uma coisa nossa, mas eu queria muito agradecer, porque é o começo de uma jornada, né, que para muita gente é novo, que ficou meio: que é isso? Receber? Eu recebo meu salário todo mês". Não, não é esse receber, é outro receber. E é isso, meninas, vocês estão aqui por um propósito, eu e a Tá pelo mesmo propósito, e para nos ajudarmos, porque eu acredito que, de novo, toda essa tecnologia é incrível, mas está trazendo muita confusão na cabeça das pessoas. Hoje de manhã eu fui jogar e uma das meninas levou a filha e levou a filha com tablet, a menina de 4 anos. Eu acho que ela sabia usar aquele negócio melhor do que eu. E tá tudo bem, vamos combinar que eu acho ótimo, mas, é isso, essa juventude de hoje não consegue conversar, mas eles conseguem, eles têm uma capacidade digital que é incrível, entendeu? Então, mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos, nós não somos robôs, nós não fomos programados para determinadas coisas. O mundo está evoluindo muito rápido, e eu acho que em alguns momentos esse choque de cultura, de história, de ancestralidade, de atualidade, por mais que a gente tente conseguir, ele está nos levando, e eu acho que essa ajuda, ah, em grupo é muito importante. Eu falo para Tá, eu falo: "Tá, é uma das coisas que eu quero muito integrar, por isso que eu quis fazer muito essa reunião com ela, é essa coisa do brasileiro fora e do brasileiro estando no Brasil. Essa integração que eu nasci no Brasil, me criei minha adolescência e vim para cá, um país novo, um mundo novo, cultura nova. Então, assim, sou brasileira, muito orgulho, sinto muita falta do meu Brasil,
E aí vem outra coisa, né, o não estar no Brasil, o que que isso requer, ou a vontade de sair, o que que é isso? Por que sair do Brasil? Por que que estando fora é melhor? Então, meninas, isso aqui vai nos gerar tanto conteúdo. Eu queria muito que se quem quiser, quem puder, abrisse a câmera, para a gente também interagir com vocês um pouquinho, para a gente, né, A saber Lana como é tá com a câmera aí com a nossa, gente, né, ela ligou um Lana? incenso, eu comecei a sentir o cheiro desse Menina, incenso eu aqui. tava com o meu aqui, o meu acabou também. Aí eu acendi uma velinha para dar um cheirinho, que eu também sou dessas. Aí eu vendo aqui, eu falei: "Nossa, eu consigo sentir daqui o cheiro do", assim, como é que é? Figurativo? Como é que fala? Ajuda aí. É, simbólico, né. Bom, mas às vezes Simbólico, mas eu a falei: "Que frequência do lindo". cheiro chegou aí para você, né, não tem tempo e espaço. Foi, é. Mas se Viu, a quiser eu Isa po também contribuiu, é, colocou aqui, né, no chat sobre cadê, o que que a Isa falou? Que a gente vive sempre no automático, cuidando de tudo e de todos, sempre produzindo e resolvendo e respondendo, e é isso. A Nath estava falando de como a gente como as coisas, evoluíram na internet, lá, 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 lá. E, gente, o WhatsApp, ele é incrível, mas ele também, se você não tiver essa consciência de respirar, não saber entender o que onde você está pisando, ele vira uma prisão, porque é uma sim, demanda de uma resposta bate-pronto, você precisa olhar e responder aquilo. Você não pode ter tempo de pensar, de respirar, agora eu estou almoçando, agora eu não vou responder. Gente, vai no restaurante, galera, aqui, ó, almoçando aqui, telefone aqui, tá, 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 tá. sim, Então, essa realmente esse automático de preciso produzir, eu preciso resolver. Veja só o loop que a gente cria. A gente precisa tanto produzir, resolver as coisas, que a gente precisa criar o quê? Um monte de problema para a gente poder resolver e produzir as coisas. Então, é uma rodinha de hamster, né? Você cria o problema para é, resolver o problema, para daí você ser boa, porque você resolve os problemas. Aí você cria outro problema para resolver o problema. Então, você virou uma excelente resolvedora de problemas. Mas e se você não tivesse problema nenhum, será que você ainda ia receber de você? Será que você ainda ia ser valioso para você? Será que você ainda ia ser um presente para o mundo se você simplesmente soltasse todo o controle e não precisasse resolver nada? Como seria? É um exercício para vocês fazerem. Como seria se eu fosse totalmente inútil? Inútil é, é. sabe? Você sabe o que fez o meu escritório crescer pra caramba? Foi quando eu comecei a fazer uma pergunta para o meu negócio e para mim. Como seria se eu fosse totalmente inútil para o meu negócio? Ah lá, desesperador, né? Sabe por que que é desesperador? Porque vocês são tudo cadela controladora. Vocês querem controlar Capricorniana. tudo. Capricorniana ainda. Gente, a gente quer controlar tudo, sabe? E é esse controle exacerbado que nós temos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as pessoas, que deixa a gente rígido. Como é que você vai ser vulnerável para receber de tudo aquilo que você pede, se você precisa controlar tudo e todo o tempo todo? Não tem como. Quando eu comecei a fazer essa pergunta para o meu negócio, foi um momento que as pessoas que trabalhavam comigo, elas começaram a contribuir com o negócio, porque eu dei espaço para elas contribuírem. Só que pensa assim, nós não somos só nosso trabalho, nós somos um ser único, né? Então a gente reflete no trabalho, no nossa mente, lá, 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 lá. A partir desse momento, até o meu relacionamento, eu comecei a receber do meu marido contribuição do que ele podia fazer, das minhas amizades. Então, gente, como seria? Faz esse teste. Eu sei que é difícil para vocês, que o ego vai falar, não, eu tenho que ser muito eficiente. Mas eu falo para vocês que isso abre um portal mágico, entendeu? A pergunta é: como seria se eu fosse totalmente inútil? E se permita, mas faz isso com consciência. Permita perceber os movimentos. Como é que as pessoas que trabalham com você, elas vão começar a se movimentar? Como é que o seu relacionamento, se você tiver um, ele vai começar a se movimentar? Como é que o seu dinheiro vai começar a se movimentar? Né? Porque imagina assim, grandes acionistas, empresários que têm ação na bolsa, não sei o quê, eles não conseguem controlar a economia mundial, né? Só que você tem o seu dinheiro trabalhando para você, só que para isso você precisa o quê? Soltar o controle, você precisa ir lá e investir num CDB, CDI, numa ação, um tesouro direto, sei lá. Então é sobre a gente soltar totalmente o controle. Olha lá, soltar tem sido um treino diário
Fiz que começa a desenhar mentalmente como tudo deve se resolver, então retorna as perguntas. Exato, volta para a pergunta, né, porque a pergunta é o que abre possibilidades. Quando a gente tenta definir tudo como as coisas vão acontecer na nossa vida, a gente não permite que as outras possibilidades possam se manifestar. A gente fica fixo à mesma identidade, aos mesmos comportamentos lá dos nossos ancestrais, que aquilo vem, gente, vem. Isso aí tem estudos, né? O Bert Hellinger já fala das constelações, né? É, Você vem trazendo a mochilinha que a Ana trouxe. Dá uma olhada na sua mochilinha de dormir e veja lá quantas coisas que você não está levando, que na verdade nem são suas. E você nem sabe. Sabe o que é o mais bizarro? A gente nem sabe que está ali. Você só reproduz, né? Igual a Isa colocou, automático. Você reproduz aquilo automático porque você acredita que aquilo é você. Mas faz o exercício que a Nath trouxe do espelho. Sabe, é molhar o pezinho para vocês começarem a perceber quem eu sou de verdade, o que eu gosto de fazer, o que eu falo que eu não tenho tempo, que se eu de repente criasse tempo, poderia criar muito mais a minha vida. E se você se permitisse é. realmente ter um tempinho para você sentar, para você ficar com uma amiga, igual a Nath falou, vou sentar com uma amiga um pouco, mas meu dia tá corrido. Pô, mas é 20 minutos, gente, internet aqui, celular, WhatsApp. Quando tem cursos, as coisas que as pessoas falam, não tenho dinheiro para fazer. Hoje, por exemplo, foi gratuito. E quantas pessoas, mesmo assim, não tiveram tempo de participar? Então, Exato. quantas desculpas você está inventando para que aquilo que você diz que quer não se manifeste na sua vida? Porque se aquilo que você está pedindo não está Nada acontecendo, acontece na minha vida. Tá fazendo alguma coisa para que aconteça? Tá se exato. permitindo? O quanto você está se E eu ainda permitindo. quero agregar uma coisinha, assim, muito simples. O que a Tá falou é muito importante. Vamos nos permitir. Não quer dizer não planeje. É o que a gente também conversou. Exato. Então, olhe para dentro, planeje e se permita. Foi inclusive a ordem que a gente fez essa reunião hoje, Exato. né. Quando a gente olha para dentro, quando a gente entende quem eu sou, o que que eu gostaria, e lembre-se que hoje a gente pede por uma caneta vermelha, amanhã a gente vai estar pedindo um fone de ouvido, porque a gente já tem a caneta. E gente, e tá tudo bem. Porque a gente precisa continuar movendo, a gente também não pode: "Ah, eu já tenho a caneta vermelha, é o que eu queria e é isso". Pode, tu estanca a tua vida. Então, esse fluir Isso. faz parte. Então, se conheça, planeje, e aí a Tá não só nos deu o que fazer, como fazer, mas ela ainda deu um insight dela pessoal, né. Ou seja, fora o conhecimento, uma prova viva do que ela fez para ela, e o que funcionou. E eu acho isso incrível, incrível. Quem que tá aqui? Eu vou botar meu óculos aqui agora, Mas eu gente, tô porque senão eu verificando. não leio. O pessoal tá falando Marcela, aqui. Patrícia, Isa, Mariana, Fer, Célia. A Lana aqui estava com a gente. Olha, Lana, eu acho que eu estava falando era contigo hoje. Ela tá A mesmo. Lu, Fernanda Pinho, minha prima, Gorete. Gente, se alguém quiser abrir o microfone, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser abrir a câmera, sintam-se à vontade, esse é o nosso momento agora. Exato. Eu acho a Lana aqui, Oi, Lana? Ana. eu acho que eu passei por um período de transformação muito grande na minha vida. Eu tive muito a minha espiritualidade negada, sabe? A mediunidade. Eu jogo cartas desde meus 9 anos de idade, estou com 48. E aí, Aham. Linda. por proteção, por preconceito, por um monte de coisa, a gente vai deixando as coisas que a gente gosta, né? Meio que nas gavetas. E aí, quando eu me divorciei, não lembro o ano, mas quando eu conheci o Access foi em 2018,
E aí eu comecei achando que era uma loucura, né? E a terapeuta Aí você que me descobriu que é uma atendia, loucura mesmo. mas é uma loucura boa, né? Então, assim, a gente precisa dessa loucura boa. Saudável. Exatamente. E aí, logo depois, 2 anos depois, fazendo terapia, ela me convidou para poder participar da classe dela. E aí eu participei da classe dela e sou apaixonada no Access até hoje. Mas ali foi uma porta de entrada para eu conseguir baixar todas essas barreiras que tinha na minha vida de preconceito, porque eu sou baiana, moro aqui em São Paulo, mas trazer de lá para cá é diferente, sabe? Porque tem toda uma espiritualidade carregada na Bahia e as pessoas acham que aquilo lá só vive sobre isso, né? E não é bem assim. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu me casei e tive minha segunda filha, eu já vim com um filho para cá, e casei com um cara que era cristão, filho de pastor. Ah. E aí viver isso aqui foi Aí muito tu falou, foi do difícil. 8 para 80. Fui, fiquei 14 anos casada e silenciada praticamente, né? Porque como era filho de pastor, o pai dele era o pastor, então é complicado. Não podia falar. Não. Meus jogos de Aí cartas. é essa palavra que eu amo, que a gente fala rápido e não entende o sentido dela, né. Preconceito. O que que é preconceito? É um Preconceito, pré-conceito. pré-conceito. O que é um Aham. conceito? É uma ideia que deram, Se é forma, um exatamente. preconceito. E aquilo é teu ou é dos outros? É de uma sociedade. Olha aí, meu marido era filho de pastor. Era não, Meu é, né. ex-marido, graças a Meu Deus, já é ex. ex-marido meu ex-marido é filho de pastor. E por conta do conceito, da crença que ele tinha, eu tive que me calar. Exatamente. E aí, Parabéns, viu. Imagino que não foi fácil, mas não. Ah, Imagina que eu deixei minha terra, tudo, para poder vir para cá, no caso era Rio Claro, né? Hoje eu estou em Piracicaba, mas sim, larguei tudo, cultura, tudo, para viver uma coisa, um mundo diferente. Para mim foi um choque muito grande. E hoje em imagino. dia, eu estava com 39 quando eu me divorciei. E foi libertador, assim, porque eu fui viver a minha espiritualidade. Eu já era corretora de seguros, continuo corretora de seguros ainda, Aham. mas eu consegui equilibrar e no paralelo, assim, sabe? Então eu me meti na espiritualidade. Sabe quando você está com fome e você come até demais porque você não está saciada? Se Eu lambuzou. mergulhei, me lambuzei completamente de espiritualidade, fui em tudo que você imaginar, de sim, candomblé, umbanda, a sim. budismo, fui conhecer tudo que eu estava presa nos 14 anos que eu fiquei casada. E hoje em dia eu exerço, Ótimo. né, as profissões paralelas, e eu falo que, em relação às cartas, eu tento mostrar para as pessoas, quebrar esse preconceito, né, que não é só previsão, não é isso, é direcionamento de vida. Você Sim, pode tratar as cartas de uma forma terapeuta, a pessoa não sabe claro. escolher como vai ser se eu pegar esse caminho ou esse caminho. Chama as cartas, os oráculos Sim, existem há milhares de anos, né? sim, E, sim. e por que foi silenciado? Porque dava poder para quem sabia ler. Então, assim, a Sim. mulher sempre que tinha poder é sempre silenciada, é a bruxa, é a ridicularizada. E hoje eu falo assim, É, pode me chamar de bruxa, adoro que me chama de bruxa, não tenho esse problema comigo. sou Somos bruxa Mas todas com é isso, bruxas. orgulho. sim. Mas eu falo assim, que o Barra de Axis, ele veio para abrir todas as portas para mim. E assim, cada dia mais eu aprendo mais e mais e mais e mais, e é incrível, porque enquanto vocês iam falando, eu fui lembrando de várias histórias que vieram na minha cabeça. Assim, diz, olha só, a Tânia estava certa lá atrás, sabe? Quando eu estava ainda casada, a mulher, ela foi a primeira vez, olhou para mim e fez assim: você é bruxa, né? Eu fiz: não, eu sou crente.
Sou Super cristã. ótimo. É, ué, tá Sou certo. cristã, assim, gente, mas é Sangue isso. de Jesus tem poder. É, ué, É, um exatamente, pouquinho era de tudo, exatamente né, que isso. funciona para cada Porque eu um. passei, eu passei por uma lavagem cerebral que foi colocado muita crença, que mulher tinha que ser submissa ao marido, que não sei o que lá, É, era um monte de coisa. E na verdade não é. Os homens têm esse querer de tirar o poder da mão das mulheres, né? E a gente é poderosa por si só, então correr para E é a tirar o porta do poder gol da mão, na chutar. verdade, é tirar o poder de escolha da mão de pessoas, sabe? Ele vai além de mulheres. É o tempo todo. É por isso que o autoconhecimento, igual a Nath trouxe, ele é tão Valioso. importante, porque quem tem o conhecimento, seja de qualquer coisa, qualquer assunto, quem tem o conhecimento, ele detém um poder, né? Por isso que conhecimento é poder. Quando você conhece, você pode manipular, né? Aí Sim, você sim, vai manipular da forma que faz sentido para você, da forma que você acredita que faz sentido, né? Porque até essas exatamente. pessoas que falam, ah, a mulher tem que ser submissa. Eu estava falando isso com meu marido ontem, a gente estava assistindo um filme que falando sobre racismo da época de 1970, acho que o filme. Mas a gente estava falando sobre, tipo, para mim, para eu ver isso, eu falo, pô, bizarro uma pessoa fazer isso com outro ser humano. Só que aquelas pessoas, elas também achavam que elas estavam sendo certas. Sabe? sim, Então, você vai manipular do seu ponto de referência. Então, a pergunta que você tem que fazer para você é: o que faz sentido para mim, funciona para mim? Se exato, funciona para Exatamente. você, o pastor, continua com o pastor. Se funciona para você, ó, eu exato. também tô aqui, ó. Eu vou mostrar para você, ó. Ah. Aí, ó. E funciona para mim. Nath também tem as cartinhas dela lá. E É assim, mesa radiônica? não, é que são todos. Tem tarô, tem carta, tem oráculo, tem pedra, tem cristal, tem tudo quanto é aqui, ó. Se eu virar minha câmera, você ia ver minha estante, tem mais de 300 tarôs. É Ah, isso. que legal. Mas você sabe realmente essa história, a minha, quando eu comecei a ler carta, um parênteses para a gente se conectar aqui. Mas foi numa sessão de apometria. Eu sempre gostei, mas nunca tinha comprado um tarô, sabe, de verdade. Uma sessão de apometria, um cara que eu estava fazendo sessão, ele falou para mim: Você lê tarô e tal? Eu falei: Não. Daí ele falou assim: em alguma vida você já leu, você sabe. Tem um conhecimento, tem uma coisa que você vai poder contribuir nessa vida sua com isso e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, mas passou. Um dia eu fui comprar incenso numa loja, tinha um tarô do lado, eu olhei, e ainda ele falou assim para mim: quando for a hora, você vai saber. E a hora que eu fui comprar o incenso, eu olhei e falei: eu vou comprar esse negócio aqui. Aí eu comecei a me conectar, comprei um monte de livro de Jung, que eu já li um pouco sobre isso, comecei a ler sobre os arquétipos, estudar o simbolismo, lá, 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 lá. Quando eu comecei a ler, eu lia para os meus amigos, porque eu sou arquiteta de formação, né? Qual que é o meu diploma? Arquitetura. Então, o que que eu tenho? Tenho que exercer? Arquiteta. Aí eu lia só de final de semana, sabe, para amigos, tomando um vinho, eu lia cartas, e todo mundo começou a gostar, falar, tá, você tem que atender pessoas. E eu, como é que uma arquiteta, pensa, uma Olha o arquiteta de um escritório preconceito. de Ó. arquitetura, do nada vai acender vela e ler tarô, tipo, sabe? Então, para mim, foi uma coisa que eu demorei para ter esse estalo, porque eu não aceitava. Olha a vulnerabilidade do receber. Como é que eu poderia receber disso se eu estava com, igual a Nath falou dos julgamentos, eu estava com tanto julgamento que eu criei inúmeras barreiras do que aquilo significava e aí eu não recebia disso. E aí, como que eu vou olhar no espelho e olhar que isso é uma parte do que eu sou? Porque eu tenho prazer. Para mim, quando eu pego as cartas do tarô e vou estudar e vou ler os simbolismos, para mim é uma hora de relaxamento. É a mesma coisa que assistir um Sim. Netflix. Sabe? E é nesses momentos que eu tenho insights para todas as áreas da minha vida. Só que eu não recebia disso. E quando eu não recebo disso, isso é uma parte de mim, eu não recebo de quem? De mim. Até o dia que eu falei, quer saber? Eu tô nem aí. E para eu abrir uma rede social, para eu falar de tarô, para eu colocar a cartinha do dia, e aí eu tenho uma outra rede social que eu falo, olha que casa linda que eu fiz alto padrão em Eu também tenho. Piracicaba. Eu tenho o de seguros e eu tenho o de oráculos. E sabe o que E muito muda? atual. Sabe o que muda? Nada. Nada. Tá. Só muda o que a Nath falou. Eu peguei a primeira pecinha do Lego. Aí eu peguei a segunda. Aí eu peguei a terceira. Aí vai ter gente que vai julgar. E sabe o que eu faço com isso? Nada. Aí eu vou te perguntar uma coisa então. Tu falou uma coisa que eu gosto muito de falar. Aí as pessoas vão julgar. Uhum. Vamos Problema parar, delas. vamos analisar. Obrigada.
É isso. É isso. O julgamento é de quem? Delas. Deles. Então é uma Deixa barreira pra delas, eles não é o que é minha. deles. Eu vou te falar uma coisa sobre o É receber. Stone in the River, sabe Stone in the River? A pedra no rio. A pedra no rio, ela está lá embaixo, o rio passa por ela. Então você recebe do julgamento. Você aprendeu isso em Axis. Baixa as barreiras, recebe do julgamento e devolve o remetente com consciência anexada. A quem Exato. pertence tudo Exato. isso? Ó, a minha mochilinha aqui. Ah, isso aqui não é meu, toma. Ups, pera, Não, e é isso não é do justamente- meu óculos. Gente, pera, tem um Leva. pompom aqui, não é meu. Toma, esqueci que é seu. Tá tudo de bom, né? Ó, vazei, E hein? sobre o receber, deixa eu falar só uma coisa sobre o receber. Eu comecei lendo primeiro para uma tia, e a gente jogava as cartas de bar, sabe? As cartas normais de baralho. Sim. Baralho normal. E aí eu falei para minha tia, você lê? Aí ela fez assim, lê o quê? Eu fiz ler as cartas, você prevê o futuro das cartas, né? Com 9 anos. E aí ela Olha, passando, e aí gerou uma confusão na família. Minha mãe pegou e falou: não, ninguém mais lê carta aqui, e não sei o que lá. Quando chegou na adolescência, eu estava em colégio público, aí eu fui para escola particular como bolsista. E aí eu não tinha dinheiro para o lanche. Comecei a falar, eu sei ler cartas. Só que aí começou a gerar algumas confusões, né? Porque os meninos começavam a namorar as meninas, e aí pegava um e pegava duas, ó, não tá saindo só com você. E começou a rolar. Começou a fazer discórdia no colégio. Então, eu não tinha filtro, eu falava tudo que eu via, entendeu? Então, assim, tem coisas que você não precisa falar, você dá a entender, se a pessoa der dá um uma gancho, dica. você solta. Como que Jesus falava? Quem tem ouvidos, ouviu, ó. Entendeu? Aí hoje eu tenho mais cautela, mas não deixo de falar, eu falo com outras palavras, assim. E aí eu não Exato. cobrava Dá a por isso. entender. Eu cobrava, como eu perdia o lanche da escola, eu falava assim, não, compra meu lanche que eu leio as cartas, senão eu vou ficar sem comer. Aí comecei a ganhar algumas pessoas. Já fazia negócios, business, já era empresária, né? Com 9 anos já Essa era mulher é empresária. incrível. Porque quando me perguntaram quem me ensinou, eu falava que era uma moça de vermelho. E essa moça Olha. não existe fisicamente, era uma Era cigana cigana? que sempre me acompanhou. Aí, enfim, aí eu tô pulando para quê? Porque depois do meu divórcio, parece que o divórcio foi uma coisa bem espiritual, assim, ó, você vai ficar casada tanto tempo, e aí a partir depois desse tempo você vai viver para a espiritualidade. E aí, quando veio o meu divórcio, eu tive um lance em uma corretora que eu trabalhava que ele simplesmente cortou, não me pagou. Eu tinha me divorciado, eu não tinha nem dinheiro para poder pagar meu aluguel, que eu acabei de alugar o apartamento. E aí eu fiz assim, sabe de uma coisa? As coisas começaram a apertar, apertar, apertar. Eu comecei a cobrar R$ 10 por pergunta. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu tinha Mas, Lana, eu vou te falar uma coisa. e o negócio mudou a minha vida. Hoje em dia, às vezes, a terapia, as coisas, tudo que eu trabalho aqui em termos de terapia, é muito mais do que eu ganho como corretora de seguros, e que não é pouco que eu ganho como corretora, entendeu? Então, assim, Mas, e foi a ó, partir do tudo Axis. isso, Foi a partir do Axis. Foi o ponto de tudo isso que tu passou, Lana, fez parte, foram as peças do Lego que tu Sim, precisava para conseguir chegar aonde tu tá hoje. acordar. E é aí outro trabalho que a gente tem que fazer, tá? A aceitação de um passado. Sim. Porque quando a gente guarda mágoa, ressentimento, dores, rancores, Hoje, raiva, graças a Deus, já foi isso. Eu já passei muito tempo né? com raiva do meu ex-sogro, com as coisas que ele me falava, sabe? E hoje em dia eu olho para trás, eu olho e tenho gratidão e tenho assim, cara, Amém. parte da história, eu acolho, mas Exato. hoje eu faço antes Exato. os outros escolhiam por mim. Minha mãe escolhia, meu ex-marido, meu ex-sogro, né? Então, todo mundo escolheu por mim. E por que eu quero? E quando eu tive esse insight da separação, de eu sair do casamento, eu precisei que minha irmã tivesse um AVC. Ela teve um AVC, ficou 51 dias na UTI, ela é mais nova do que eu. E aí eu olhei para minha irmã naquela situação, eu tive que largar tudo aqui em São Paulo, correr para a Bahia, fiquei lá em prol da minha mãe, porque minha mãe estava. Eu falo que é minha irmã
É a filha preferida da minha mãe. Somos em 3. Aham. E aí, Uhum. e é o alicerce da minha mãe também, assim como uma da outra, porque ela tá lá, ela que cuida da minha mãe, né? Então, quando ela se Uhum. viu nisso, eu falei assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí foi o start pro divórcio e para todas um monte de E, coisa. e aí tem uma consciência que você falou, que é para todos aqui. A não escolha também é uma escolha. É uma escolha. Exato. Então, o convite aqui para todas, até para a gente já ir entrando, tô só acompanhando o horário aqui para também não Estender estender muito. muito, mas um convite que eu vou fazer para vocês. Olhem para a vida de vocês hoje e observem o que vocês não estão escolhendo hoje. Aonde vocês estão terceirizando a escolha de vocês? Qual é a área que vocês estão terceirizando a escolha de vocês? Qual é o pedido que vocês têm feito e, na verdade, não estão assumindo a responsabilidade por ele, de escolher as peças do castelo que Nath trouxe, que se requerem para a construção daquilo, e lembrar de algo muito importante que a Nath trouxe, que é o planejamento. É estar na disposição de se planejar, de ver o que se requer para que aquilo realmente se concretize e se manifeste, e fazer. Porque só escrever, só ficar divagando no eu entendi, não muda a realidade. Entender é fazer. Você não consegue tentar ficar de pé. Ou você fica de pé, ou você fica sentado, você deita. Não tem, estou tentando ficar de pé. Não, se ficar de pé, você levanta e fica de pé. Então, se você acha que entendeu algo, mas aquilo não está mudando, você não entendeu. Então, volta para trás, olha no espelho, faz o exercício do espelho, faz o exercício de escrever aquilo que você quer. E qual é o primeiro micro passo titico aqui, ó, que você precisa para que aquilo se manifeste? O primeiro micro passo que seja. E esse micro passo pode ser simples, pode ser eu vou levantar amanhã 8 horas em vez de levantar às 9, sabe? Umas coisinhas besta que a gente deixa passar. Só que sem isso, sem você passar pelas cidades que você precisa, você não chega no litoral. Vou voltar nesse exemplo. Exato. Então, qual é o caminho, sabe, que você pôr no GPS? Qual é o caminho, a rota que vai te levar? Quais são os passos? Vocês que lê tarô, acho que se tiver mais gente que lê, a carta do carro, para onde você vai? Mas por onde você vai passar? A jornada ela é importante, as pecinhas do Lego elas são importantes. E isso é receber de você. Então, para de terceirizar a sua escolha. A Nath trouxe algo, nada acontece na sua vida. Não é que, isso aqui aconteceu comigo. Não, tem uma escolha sua embutida por trás. E até todo esse caos que você criou, para daí você escolher se apossar de se receber de você dentro da sua profissão, dentro daquilo que você faz, você também criou aquilo. Você também criou julgamentos para que porque você estava incoerente. Então, tudo isso é criação nossa, porque está baseado em crenças. Crenças nada mais são do que aquilo que a gente acredita que é. Por que todo mundo fala crenças limitantes? Porque o pacotinho de coisa que você acredita, ele te limita dentro dessa roda. Não é nada. Porque é aquilo que a gente acredita, né? Se você acredita que aquilo, que nem a Nath falou do exemplo da paciente dela das pernas, se ela acredita que ela realmente vai apontar a perna, ela está enviando um sinal para o corpo. Sim. Provavelmente ela ia acordar, não ia andar, porque a gente também tem uma necessidade de provar que a gente está certo. Então ela precisava provar que ela estava certa. Então o que ela ia fazer? Criar alguma dor na perna, não ia conseguir andar, porque ela precisava apontar. Então, assumam a responsabilidade da vida de vocês, porque aí está a grande chave de receber. Essa é a chave do receber. A gente está na disposição de olhar, que foi o que a Nath trouxe do autoconhecimento. Você precisa olhar para você. Você precisa se enxergar. O que eu sou hoje? Qual é a identidade que eu estou assumindo hoje? Ok, essa identidade comporta a caneta vermelha? Não. Então, o que se requer para que eu tenha a caneta vermelha? E está na disposição de fazer o que aquilo se requer. Porque senão vai terceirizar a escolha o resto da vida. Você vai passar a vida inteira falando que você queria morar na praia. Meu sonho é morar na praia, meu sonho é morar na praia. Vai morrer e não vai morar nunca na praia. Porque você não deu o passo, o pequenininho passo, nem que seja abrir o Google e pesquisar. Casas para vender, alugar, sei lá, na praia. Isso é uma coisa idiota, você pode fazer no sofá. Então, é assim, qual é o micro passo que eu posso dar agora em prol daquilo que eu quero manifestar? O que eu preciso ser que eu não estou sendo? Qual é o ponto de vulnerabilidade que eu posso ser comigo, com os outros, com os meus negócios, com os meus relacionamentos, que eu não estou recebendo de mim? Qual é o ponto que eu estou me julgando aí? Tem muita coisa. A gente ficar aqui, a gente poderia ficar
Ninguém, só falando, mas eu acho que já tem muita ferramenta que a gente pode usar para nós É. mesmos dentro desse caminho, né. E acho que para encerrar, Nath, acho que seria legal, você comentou de a gente fazer uma dinâmica para que tudo isso, né, que a gente trouxe hoje, a gente integre mesmo. E a ideia minha e da Nath é que vocês realmente saiam daqui diferente das pessoas que vocês entraram. E pode ser uma sementinha pequenininha, mas que aquilo vá germinando conforme vocês forem se abrindo para isso, né, porque na verdade é o que a Nath falou, é o livre-arbítrio, é uma escolha de vocês. Só depende de você, não depende do externo, não depende de dinheiro, você não precisa de dinheiro para atualizar alguma coisa, você não precisa que o seu marido deixe você fazer, você não precisa. O que você precisa é escolher por você. Mesmo que seja os 10 minutos que a Nath trouxe. Começa com 10 minutos, porque se eu falar 1 hora vai ser demais, vocês não vão ter esse tempo todo, né. Eu tenho tempo para ficar Não, 1 para hora, tomar quem tem café. 1 hora? É, Só eu a tenho Tá tem todo esse tempo de tempo. quinta-feira, 10 da manhã tomar Ah, eu café. tenho, gente, eu vou na academia 11 horas da manhã, me deixa, eu sou herdeira. Então, mas começa com 10 minutos, porque talvez seja demais para vocês 1 hora, e aí vocês vão molhando o pezinho e vocês vão percebendo o espaço que tudo isso pode criar na vida de vocês. Nath, quer fazer o encerramento? Bora, vamos encerrar. Gente, de novo, eu sei que eu já fiz o agradecimento, quero agradecer de novo a todo mundo que está aqui, todo mundo que, né, deu esse tempo para estar aqui com a gente. Virão mais encontros como esses, a gente está aberta a ideias, sugestões, esse é um encontro para nós. O que eu queria agora que, a Tá falou, quem puder, quem quiser, eu sei que agora está todo mundo com a câmera fechada, mas quem puder, onde vocês estiverem aí, fechem os olhos, respirem fundo, faça uma respiração profunda, segure em 3 e solta, solta bem devagar esse ar. Respira de novo, segura em 3 e começa a soltar esse ar bem devagar. Sente esse ar entrando, respira mais uma vez, sente esse ar entrando, segura como esse ar entra, frio, quente, e agora solta. Solta esse ar. E eu quero que vocês hoje saiam daqui com uma consciência que vocês são pessoas muito importantes, que tudo aquilo que vocês veem de vocês é verdade, que vocês conseguem ver em vocês a mulher incrível que vocês são. E tudo isso que vocês são, todo esse poder que vocês têm de ser quem vocês são, vai conseguir levar vocês naquilo que vocês querem chegar, naquele lugar, porque todos nós somos merecedores. O merecimento a gente não escolhe, a gente tem, e nós todos somos merecedores. Agradeço a todos vocês por estarem aqui, gratidão. Abrem os olhos, vamos voltando, recebam, se sintam, nos deixem saber como é que vocês estão, nos deixem saber como é que vocês se sentem amanhã, depois, se isso tudo fez sentido, que sentido. É o que eu falei, quem quiser compartilhar um pouquinho, o que vocês querem adicionar, acrescentar na vida de vocês, se a gente puder ajudar, se a gente puder guiar vocês, se a gente puder mentorar, estamos aqui para isso, para ajudar todos vocês. Eh, Sintam-se à vontade, o grupo foi feito. Se tem alguém, a gente tem um grupo do WhatsApp, eh, vamos colocar aqui no chat, tá? Eu não sei, tu tem o link ali do grupo? Uhum, Se tem. não, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp. Que bom, Paty, fico feliz que tu gostou. Vamos colocar aqui, se alguém quiser entrar no grupo, se não, eu imagino que vocês devam ter o contato de uma das 2. Eu acredito que eu tô vendo aqui Elisa e Cissa, se eu não estou enganada, é minha tia e minha prima. Se Ah, assim for, delícia. gratidão. Estou muito feliz, eu espero que seja, né. Eh, Enfim, a todas vocês, muito obrigada, gratidão mesmo. Entre no chat, a gente vai estar postando. A Lu entrou, amigona do meu peito, linda.
obrigada por estar aqui, espero que tenha aí, ó, tá aí o grupo do Ai, WhatsApp, gente, quem coloquei. quiser entrar ali, eh, aproveitem, porque a gente vai estar fazendo dinâmicas também nesse grupo, a gente vai estar trazendo informação. É nossa primeira reunião. Vamos combinar que vocês todas que estão, algumas já saíram, estão fazendo parte de um dia histórico. Dia 26 de Sim. março. Dia Olha, 26, maravilhoso. vamos combinar? Vamos falar de numerologia para não estender, Fala. só quero A dar Nath tempo para também elas tem esse ó, entrarem. ela ficou quieta aí, mas ela tem esses rolê também, tá. Você não vem querer se esconder não, viu, minha filha, que ela também é cheia das coisas. Beijo. Ó, Ah tá lá, vindo da minha sua tia, isso tia. aqui é um orgulho, que A minha orgulho. mãe tá aqui também, a Célia é minha mãe. Ai, que Família lindo. prestigiando. Ó, Fala da Célia, numerologia, Cecília, vai. tudo 26, 2 e 6, número 8. Numerologia, número 8, Hum, número da fortuna, do crescimento, número de abundância, de da Lili, minha abundância. prima, gente, que alegria. Obrigada por ter entrado. Então, assim, tudo é perfeito como é, gente. Às vezes a gente acha que: "Ai, não tá dando certo", mas tudo é perfeito. Uma coisa que a Tá falou, e foi incrível, tá, porque eu acho que a gente se complementou tanto, que eu falei, tu entrou e agregou e, tipo assim, Nem deu tinha apoio, deu script, suporte. hein. Não Vamos tinha nada, eu combinar. tô falando ó, o papel estava em branco. Então, assim, tudo é perfeito como é. Esse dia era para ser como foi, para quem esteve aqui, no momento que entrou, que escutou o que escutou, e vão vir muito mais, porque o universo nos uniu por uma grande razão e a gente abraçou, a gente recebeu, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de verdade. Se eu continuar falando, eu vou chorar, então melhor, Ah, Tato, fala, entendeu, porque é muita emoção nessa hora. sim. Ai, Nath, eu só tenho que agradecer você. Eu estou muito feliz de ter te conhecido, como as coisas são, igual você disse, perfeitas como elas são. E eu olhar para trás e ver todos os passinhos que eu dei para eu estar aqui com você, isso me deixa muito feliz comigo, porque você é uma resposta de vários pedidos que eu fiz. Não uma resposta, não chamar de resposta, mas você é parte do que eu venho pedindo, sabe? Eu E, também. né, Gratidão. e foi incrível hoje, e a gente estava muito em sincronia, tanto é que a gente não estava conseguindo se falar direito. Quando a gente se falou, a gente conversou e as duas estavam com a mesma ideia. Falei, a gente já tinha conversado aqui, ó, já estava recebendo Mentalmente. energeticamente, mandando e-mails energéticos para você. Então, é É, sobre essa sincronicidade, sabe? Olhem as pessoas em volta de vocês, gente. Essas pessoas, elas são reflexo de vocês. Elas são uma pequena expressão de vocês mesmos. Então, se algo incomoda, olha, porque sabe como que é aquele ditado? Se doeu, pega que é seu. Cada pessoa, cada coisinha, ela tá falando sobre você. O seu dinheiro está falando sobre você, suas amizades, os lugares que vocês estão, as situações que acontecem no seu dia a dia. Cada coisinha fala sobre você. Então, eu estar aqui hoje com vocês também está falando sobre mim. Então, eu queria agradecer a todas que estiveram aqui, que realmente possa ter contribuído com cada uma dentro do que a Ana falou, do que cada uma veio buscando, do que cada uma faz sentido para propósito. si, exato. E É, como todas nós juntas podemos criar muito mais para nós, uns para os outros e para o planeta, porque eu acredito muito assim, esses 10 minutos que você se dá para você, sabe, quando você cuida de você, você cuida do outro. E quando você sim, cuida do outro, você cuida da terra. E quando você cuida da terra, você cuida de todos. Então, começar 10 minutos por vocês vai muito além do que só 10 minutos de relaxamento. É muito mais, sabe? Daria para a gente se aprofundar muito, mas só pensem nisso. O que vocês fazem para vocês é como um presente que vocês dão para o mundo. Então, se permitam ser exato. o presente que vocês são, sem precisar ser útil. Façam esse exercício. Sem precisar ser útil, apenas sendo você, o que quer que isso seja, o que quer que isso signifique, sabe? Porque é exatamente o que a Terra requer de você. Só existe você sendo você. Então, se você assumir uma outra identidade, um outro papel, quem que vai ser você? Percebe como isso é É, muito mais importante do que a gente imagina que é?
É isso, gente. Obrigada. E mandem no grupo temas que vocês acham que é importante, que vocês gostariam que a gente trouxesse, porque realmente esse é um início que eu e Nath queremos estender em mais encontros, e mais eventos, e mais projetos, e vocês fazem parte disso. Obrigada a todas. Gratidão, muito Obrigada, feliz, tá? meninas. Beijo, fiquem com Deus. Beijo.